um domingo antes da Páscoa, começa exatamente a Semana Santa, né? Chamado Domingo de Ramos. Tem esse nome porque, segundo os evangelhos, marca a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém na semana da sua morte e, segundo os evangelhos também, da sua ressurreição. Aquela entrada famosa de Jesus montado num jumento, e as pessoas celebrando ali na entrada de Jerusalém, celebrando a chegada do Messias, a chegada do Rei dos Judeus, e as pessoas colocavam suas vestes, né, e também palmas, né, ramos de plantas, de árvores, para a passagem, né, de Jesus. Então, por isso, Domingo de Ramos. Mas será que isso aconteceu realmente, pelo menos da forma como é contada na tradição, contada nos evangelhos? É isso que vamos ver neste vídeo, então, bora lá. Olá, queridos questionadores, bem-vindo ao canal Bíblia Questionada. Bom, que Jesus chegou em Jerusalém na semana da sua morte junto com seus discípulos, isso é inquestionável. Mas será que foi exatamente com toda a pompa contada nos evangelhos? A Páscoa judaica é um momento de celebração do evento do êxodo dos judeus, 1000 anos mais ou menos antes de Cristo, em que Moisés libertou os judeus que estavam cativos, eram escravos do Egito, e fez aquela travessia toda pelo deserto até a Terra Prometida. Então, no período de Páscoa, quem tinha condições de viajar, preferencialmente iria a Jerusalém para celebrar a Páscoa. E a Páscoa era celebrada como um sacrifício de um animal no templo. O sacrifício era feito no templo de Jerusalém. E aí nessa semana da Páscoa em Jerusalém era uma loucura de muitos peregrinos, fiéis, lotavam a cidade, vindo de todas as partes da Judéia, enfim, de todas as partes ali da região, se concentravam em Jerusalém. Então era aquele tumulto, aquela multidão na cidade durante aquela semana. Assim, concentrado ali, a concentração do mundo judaico em sua capital. Sendo que as pessoas iam para lá, lógico que o sentimento não era apenas da celebração da Páscoa, vai lá e faz o seu sacrifício. Obviamente que essa multidão lá criava também uma expectativa de que Deus, assim como tinha libertado os judeus da escravidão do Egito, naquela situação do tempo de Jesus, os judeus estavam sob o domínio de Roma. Então havia sempre aquela expectativa da vinda do Messias, de que Deus iria intervir, seja de uma forma mística, cósmica, ou de uma forma militar, de uma forma política, mas existia essa esperança na figura do Messias de que os judeus seriam libertados, assim como foi no tempo de Moisés, também ali do jugo dos romanos. Então essa tensão política nesse período na cidade era tão perigosa que fazia com que o governador da província, no caso era Pilatos, saísse do seu palácio lá no Mediterrâneo, em Cesareia, para ir para Jerusalém, passar aquela semana lá junto com suas tropas. E a ordem era reprimir qualquer fagulha de rebelião, de golpe, de revolta que pudesse acontecer. Então, eles, obviamente, tentavam evitar qualquer tipo de rebelião que pudesse ocorrer ali contra Roma. E um ambiente religioso, político, envolvendo aquela festividade ali, a quantidade de pessoas em Jerusalém era um gatilho, era um combustível latente para acontecer alguma besteira ali contra os interesses romanos. Então eles tinham toda essa preocupação e, como se sabe, né, Roma com o pulso firme, né, com mão de ferro, reprimia. Mas aí aquela história que todo mundo já sabe, muita gente sabe, né? A história contada no Evangelho de Marcos, que Jesus
chegou em Jerusalém, mandou que os discípulos fossem até Jerusalém, ia encontrar um jumento, ia pegar o jumento, trazer para ele, e aí colocaram as vestes para Jesus sentar. Jesus adentrou os portões de Jerusalém sobre aquele jumento, houve toda aquela celebração e todo mundo ali, os judeus celebrando a chegada de Jesus como Messias, reconhecendo Jesus como Messias e celebrando a vinda do Messias, hosana nas alturas e tal, bendito aquele que vem em nome do Senhor e tal. Então toda aquela celebração de Jesus como o rei, como o salvador, o libertador dos judeus. Um momento marcante, um momento bonito, o ápice do ministério de Jesus. Já o Evangelho de Mateus conta mais ou menos a mesma história, só que, curiosamente, ele, em vez de os discípulos irem buscar um jumento, vai buscar um jumento e um jumentinho. Traz para Jesus sair montado sobre os dois. Oi? Pois é, vamos ver o que diz o capítulo 21, versículo 5 de Mateus. Dizei à filha de Sião, eis que o teu rei aí te vem, manso e assentado sobre uma jumenta, e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. Esse texto ele está citando um texto de Zacarias, que é Zacarias capítulo 9, versículo 9. Vamos ver o que diz. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre, e montado sobre um jumento, e sobre um jumentinho, filho de jumenta. É preciso pontuar aqui que esses textos antigos, esses textos bíblicos, hebraicos, do Velho Testamento, eles não foram escritos, pelo menos esse aqui de Zacarias e tantos outros, eles não foram escritos em prosa, eles foram escritos como poesia, em forma poética. Sendo que, diferente de português, que as poesias basicamente são constituídas de rimas, né, que os fonemas do final do verso são semelhantes, a poesia hebraica seria em forma de paralelismo. E o que seria isso? É uma ideia vinda no verso seguinte, a mesma ideia, sendo que com palavras semelhantes, com sinônimos, para reforçar a mesma ideia. Um dos exemplos é assim, né? Tem outras formas. É o que aconteceu aqui, né? Então, assim, vou dar um exemplo aqui meio esdrúxulo, mas simples, enfim, só para exemplificar. Digamos, vamos lá. Por exemplo, eu estou sentado numa cadeira. Verso seguinte, numa poltrona estou repousando. Então, assim, é a mesma ideia, só que com palavras diferentes. Então, basicamente, lá em hebraico, o texto de Zacarias dizia o seguinte, montado num jumento, sobre um jumentinho, filho de jumenta. Então, ele diz a mesma ideia com palavras diferentes. Não quer dizer que são dois animais que o Messias iria chegar montado. Sendo que o autor de Mateus provavelmente não entende muito bem de poesias hebraicas, e aí, ao transcrever, né, ao traduzir o texto hebraico, entendeu que seriam dois animais. E aí a gente pode imaginar essa figura estranha de Jesus montado em dois animais. Bom, mas essa história dessa entrada triunfal de Jesus realmente aconteceu? Bom, como eu já falei anteriormente, a Roma estava nesse momento de muita gente na cidade, de efervescência política, religiosa. Roma estava atenta junto com suas tropas, o governador estava presente, a fim de que pudesse trazer a segurança, né? E, sobretudo, evitar confusão, rebelião, motim, golpe, tentativa de golpe, contra o poder constituído ali de Roma. E eles fazem isso com mão de ferro, a fim de abafar. Então, assim, qualquer fagulha, qualquer indício, qualquer resquício que possa sugerir ou que possa incentivar, ou que possa vir a causar uma rebelião, uma incitação popular, era rapidamente abafado. Então imagine só a figura de Jesus chegando em Jerusalém, tratado como rei, tratado como Messias, tratado como o libertador dos judeus do jugo romano,
ali como o grande Salvador, chegando ali no período da Páscoa, e toda a população, enfim, grande parte da população ali aclamando essa figura. Será que os soldados romanos iam deixar isso passar? Obviamente que não. Então é uma situação implausível historicamente. Provavelmente, se isso tivesse acontecido, todo mundo ali ia ser preso, a multidão, os discípulos, inclusive Jesus. Não ia esperar para quarta, para quinta, para ele ser preso, não. Ele ia ser preso já no domingo. Então esse relato, do ponto de vista histórico, ele é bastante implausível. Agora, por que chegou a nós esse relato? A tradição considerou essa história? Bom, por dois motivos. O primeiro é que, para mostrar que Jesus realmente é o Messias que cumpriu todas as profecias messiânicas trazidas pelos antigos profetas. Jesus é o cumprimento das escrituras judaicas relativas ao Messias. E segundo, porque o cristianismo, ele ao passar do tempo, ele foi cada vez mais se desligando do judaísmo, a ponto de virar uma rivalidade. Passar a ser anti-judaica. Tanto que nota-se no texto dos evangelhos que o tempo todo está jogando a culpa na morte de Jesus para os judeus e não para os romanos, embora tenha sido os romanos que tenham executado Jesus. Então, por exemplo, foram os judeus que pediram a crucificação, pediram para soltar Barrabás e para crucificar Jesus. Pilatos, inclusive, lava as mãos como se fosse um gesto de tipo, não tenho culpa, estou tirando meu corpo fora, vocês é que estão sentenciando. O que é uma bobagem, obviamente que Pilatos não tinha que estar pedindo a opinião do povo para mandar prender e matar ninguém. São os doutores da lei, é o Sinédrio, que na verdade faz ali a pressão política em cima do governador, no caso de Pilatos, para executar Jesus. Tem um soldado romano que reconhece que realmente Jesus era o Filho de Deus lá na hora da crucificação. Então, a todo momento, os evangelhos eles relatam uma situação de tentar absolver Roma e culpar os judeus. E aí vem mais uma vez reforçando a ideia de que sempre os judeus foram desobedientes a Deus, as bênçãos que Deus mandava eles rejeitavam. Por exemplo, a história do Êxodo, quando depois de Deus ter feito todos aqueles milagres e libertado eles da escravidão do Egito, com o passar do tempo eles foram perdendo a fé e criaram um bezerro de ouro para adorar, um ídolo para adorar. E durante o período todo, nós se vê nos textos do Antigo Testamento, os judeus sempre capengas na sua fé, caindo, desobedientes, como se nunca não reconhecesse bem, ou não fosse gratos a Deus, ou não reconhecesse o plano de Deus. Então não seria diferente agora. Deus mandou o seu Messias, mandou a sua salvação, e eles o rejeitaram. Aliás, inicialmente aceitaram, aclamaram, reconheceram Jesus como Messias, mas poucos dias depois mandaram crucificar. Então a ideia é deixar isso claro, que mais uma vez os judeus não foram obedientes com Deus, ou rejeitaram a salvação, o plano de salvação de Deus, que os judeus são bastante teimosos. Então é isso, pessoal, vou ficando por aqui. Siga-nos no Instagram, siga-nos no canal, curta esse canal, ative o sininho e fique atento aos próximos vídeos. Até lá, um forte abraço e questione tudo sempre.